Aleluia, Jesus é bom. Amados, eu serei muito breve na minha explanação. Na realidade, isso é o resultado de uma busca nas Escrituras por toda a ação da igreja com alguém que pecou. A investigação primeira que fomos fazer na Escritura foi no sentido de pensar assim: quando o irmão peca, o que é que a igreja faz? Só que o Espírito Santo foi nos mostrando um outro caminho antes desse. É assim, o que a igreja deve fazer para alguém não pecar? Então, a gente deveria partir então hoje de manhã aqui, lendo o primeiro texto, que é em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Deveríamos partir desse texto. Samuca, no teu e-mail, no teu celular, tem aquele que eu enviei para vocês. Se você achar ele aí, me ajuda um pouco aqui. Me ajuda um pouco a organizar. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Seria o texto de partida para nós nessa manhã aqui, para a gente conversar um pouco sobre o que a igreja deve fazer quando alguém ainda não pecou, mas está em risco de pecar, né? Então vamos ler esses dois versículos. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Alguém de voz potente pode ler para mim, por favor? Rapidamente. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Obrigado. Amados, nesse texto, nós temos duas fases aí, duas partes, bem diferentes e bem importantes. Primeiro, o apóstolo começa revelando a intenção inicial de Deus conosco. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevi estas coisas para quê? Para quê? Para quê? Essa é a vontade de Deus, que os seus filhos não pequem. Todo o propósito de Deus e todos os recursos que Deus mesmo deu à igreja foi para que os seus filhos não pecassem. Deve ser a meta, o alvo pessoal de cada discípulo não pecar. A obra de Cristo feita naquela cruz foi para dar a cada um de nós a possibilidade de não pecar. Essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto, o apóstolo continua dizendo: se porém algum de vocês, por algum motivo, por alguma fraqueza, por algum deslize, pecar, não se desespere. Tem solução, tem remédio, tem saída. E aí ele começa a descrever a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, que vem exatamente para nos colocar novamente numa posição de santidade. Vem a obra de Cristo, ele diz: Jesus é a propiciação, pelos pecados. Não somente pecados de um, de outro, de fulano, de beltrano, de cicrano, mas o sacrifício de Cristo Jesus é propiciação pelos pecados do mundo inteiro. E nós conhecemos bem essa segunda parte, porque qual de nós não erra? Qual de nós não errou? Qual de nós não pecou? Nós conhecemos bem esse usufruto do sangue de Jesus, da propiciação, o andar na luz, a confissão, o chegar para o Senhor e dizer: pequei contra o céu e perante ti, Senhor. Chegar para um irmão e dizer: errei, foi mal, pisei na bola, me ajude. Nós conhecemos bem esse recurso, porque usamos ele quase que diariamente.
Mas eu queria chamar os irmãos para olhar de volta para a primeira parte do texto, que é o que Deus quer: filhinhos, não pequeis. Então toda a ação da igreja deve, em primeiro lugar, ser no sentido de: filhinhos, não pequeis. A edificação na igreja e na casa de Deus deve ser no sentido de prover tudo o que é necessário para ninguém pecar. A palavra ministrada, a comunhão, a edificação, o estar juntos, o serviço da igreja de evangelização, de proclamação, de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros, tudo isso deve apontar para que ninguém peque. Durante muito tempo, o que nós percebemos é que nós relaxamos nessa parte e trabalhamos firmemente na outra. Então a gente sempre vê palavras sobre andar na luz, alguém cavando a vida de alguém. Talvez se o cara pecou, não pecou. Isso é bom, continue fazendo assim. Mas eu queria que nós voltássemos os nossos olhos para o que nós podemos fazer como igreja num trabalho antes de alguém pecar, antes de alguém cair. Podemos ajudar alguém a não cair? Podemos ajudar e cooperar para que alguém não caia no buraco? Que ações da igreja são necessárias para evitar que os irmãos pequem? Existe algo que a igreja pode fazer? Existe algo que eu posso fazer para evitar que meu irmão se atrapalhe? Amados, não se engane, o Espírito Santo está no meio da igreja. E o Espírito Santo fala ao coração de um, ao coração de outro, dizendo assim: fulano não está bem. Alguém aqui entre nós já teve essa impressão no seu espírito de você chegar numa reunião geral assim como essa, ou em qualquer outro encontro da igreja, e no seu coração o Espírito Santo dizer assim: fulano não está bem? Alguém já teve essa impressão? Levanta a mão. Porque o Espírito está na igreja. O Espírito Santo cuida de cada um de nós. Aqui a gente só vê superficialmente, mas o Espírito Santo vê o coração e a mente de cada um de nós, nos conhece por dentro e por fora, sabe exatamente o estado em que estamos, sem ser necessário falarmos absolutamente nada. E o Espírito Santo trabalha para santificar a igreja. Há uma ação do Espírito Santo para santificar a noiva. Então, quando você chega numa reunião e no seu coração você tem a impressão assim: fulano não está bem, como você tem que considerar essa fala do Espírito Santo. Essa fala é a mais importante naquela reunião. Essa fala é a única fala pela qual Deus te trouxe a esse encontro. Você ouvir essa voz do Espírito Santo dizendo assim: fulano não está bem. Que é para você fazer alguma coisa por fulano. Isso é uma intercessão do Espírito Santo a você. Faça alguma coisa por fulano, ele não está bem. Se ninguém fizer nada, fulano vai cair, vai pecar. Quando o Senhor nos trouxe essa palavra, Toninho, como é que acende aqui? Aí. Quando o Senhor começou a nos trazer essa palavra no presbitério, para nós presbíteros, a gente começou a lembrar de alguns casos que ocorreram entre nós. E alguns casos que houveram, assim, sinalizações do Espírito Santo em massa. Tipo aquela plaquinha, quando o Flamengo vai jogar, né? Aí tem assim: eu já sabia que ia ganhar, né? O cara não mostra a plaquinha assim: eu já sabia, né? Que ia ganhar, né? Do Fluminense, né? Então, às vezes o Espírito Santo traz para dentro da igreja assim: eu já sabia que fulano ia cair. Marcão tem falado muito isso da reunião da liderança, né, Marcão? Há algum tempo ele tem falado isso, das impressões que o Espírito Santo traz ao seu coração e do que Deus tem pedido para que ele fale quando o Espírito Santo traz essa impressão. Que ele faça alguma coisa, que ele haja de alguma maneira em favor daquela pessoa. Então, há alguns casos que todos nós aqui, ou quase todos nós, sabíamos que aquela pessoa não estava tão bem. Estava fraquejando. Estava ficando débilzinha. E a pergunta é: o que fizemos? Às vezes, o que nos resta é dizer assim: lamentamos.
que pena que fulano foi embora. Mas não é isso que o Senhor quer que a gente faça. Há toda uma ação da igreja quando essa impressão do Espírito Santo chega. Há coisas a fazer quando o Espírito Santo diz assim: fulano não está bem. Então é sobre isso que a gente queria compartilhar com vocês. Vamos para o texto então de 1 Tessalonicenses 5,14. Seria o primeiro texto que nos dá uma luz sobre o que fazer quando alguém ainda não pecou, mas está em risco de pecar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Só um minuto, Arthur. Eu queria que você pegasse uma tradução parecida com a minha, porque eu identifico as palavras que você está lendo com as que eu escrevi aqui. Então eu vou ter que fazer 1 Tessalonicenses 5,14. Vamos lá. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Pronto, desse texto de 1 Tessalonicenses 5,14, já vamos retirar 3 ações que cada um de nós pode fazer quando a gente vê alguém em risco de pecar. Entenda, essa pessoa ainda não pecou, essa pessoa não está nas trevas, essa pessoa não se desviou, não abandonou. Para estes casos existem outras medidas, mas essa pessoa está apenas em risco de pecar. Então é uma ação preventiva da igreja, tá? Então vamos lá. A primeira palavra que eu queria destacar nesse texto é a palavra consolar. O que seria a palavra consolar? Gente, o sentido dessa palavra consolar está relacionado a acalmar aquela pessoa, está relacionado a incentivar aquela pessoa. O texto é muito claro quando diz assim: consolar quem? Quem nesse texto está precisando de consolo? Pode olhar para o versículo e me dizer: quem está precisando de consolo? Temos entre nós desanimados. Quem são os desanimados? Vamos correr para consolá-los. Alguém desanimado precisa de consolo. Alguém desanimado não precisa de repreensão, não. A repreensão é outro momento, é outro instante da vida dele. Ele está desanimado. Ele precisa de consolo. Ele precisa de alguém que possa ajudar. Ele está desalentado. Ele precisa de alguém que o console. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos mostrar se fulano está mal, porque está desanimado, precisando de consolo, precisando de incentivo, precisando de um suporte. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que devemos fazer como igreja para prevenir alguém de pecar é, se entendemos pelo Espírito que aquela pessoa está desanimada, não é isso? Precisamos consolar aquela pessoa. Precisamos estimular, incentivar aquela pessoa. Amém? Amém, irmãos? Amém. Isso tem a ver com o propósito eterno de Deus. Isso tem a ver com ser semelhante a Jesus. Para cada situação, a ação correta. Aquela mulher que estava em situação de pecado, em flagrante adultério, o que mais ela precisava naquela hora não era do julgamento dos homens, ela precisava do perdão de Deus, e precisava daquela expressão: vá e não peques mais. Jesus deu o remédio certo para a doença que ele identificou. Se alguém está desanimado, precisa de consolo. Amém? A segunda palavra, que também está no mesmo texto, é amparar. Amados,
Olhe para o versículo e diga para mim: quem é que precisa ser amparado? Quem? Vamos diferenciar. Um fraco não é um desanimado. O desanimado é algo ali pontual e momentâneo na vida dele. Esse desânimo pode ser por qualquer coisa, por uma tribulação, por um sofrimento, por uma situação qualquer. O desânimo é pontual, mas o fraco não. O fraco é a expressão dele. Ele é fraco, ele é fraco na fé. Vai levar um tempo de recuperação para que ele deixe de ser um fraco e se ponha forte na sua fé. Então, para um fraco, ele não precisa de consolo, ele precisa de amparo, de uma ação maior. Ele precisa até talvez que você o ponha no seu braço e o carregue, porque ele não dá conta da caminhada da igreja, ele não dá conta do ritmo como as coisas acontecem na casa do Senhor. E se ele não for amparado por alguém, ele vai se tornar presa fácil. Lembra dos programas que passam nas televisões assim, de animal, né? Então o leão vai caçar, a leoa vai caçar, né? Ou qualquer animal similar. Primeiro, esse animal faz uma análise daquele rebanho ali e identifica quem? Fracos. Ou novinhos demais, que não tenha. Ele vai com a presa certa, ele não sai correndo maluco atrás do rebanho todo. Ele marca ali o X, marcou o X ali no fraquinho ali, e ele dispara para pegar a sua presa. Uma atitude do rebanho é de quê? É de proteger esse fraco, né? Do predador. E nós como igreja, estamos protegendo os nossos fracos? Como igreja, estamos fazendo assim, né? Um círculo ao redor do nosso fraco para protegê-lo das artimanhas de Satanás? Estamos buscando o Espírito Santo e perguntando: Senhor, quem são os fracos na igreja para que a gente possa cuidar e proteger? Essa ação preventiva, essa ação antes do predador chegar. Porque depois que o predador chegar, e como fica mais difícil? Ainda é possível, mas é muito mais difícil. Estamos cercando os nossos fracos. Estamos colocando nos ombros aqueles que não conseguem caminhar na mesma velocidade. Estamos pondo nos braços aqueles que estão mancos, que por inanição, por não se alimentar na medida necessária da palavra, não tem força para correr. O Senhor nos chama a essa ação, de identificar aqueles que precisam ser guardados, ser protegidos. Nós precisamos camuflar os nossos fracos entre todos, para que o nosso predador não os marque. E quando ele correr, corra atrás de um que corre mais ainda, que confunda o nosso inimigo, que confunda o predador, mas que os fracos estejam protegidos. Amém, irmãos? Amparar os fracos. Amparar é unir-se a alguém, prestando cuidadosa atenção a ele. Amparar é unir-se ao fraco. Se una ao fraco. Não chame de fraco, não marque como fraco, mas se una a ele. E sem ele perceber, põe ele nos seus braços e corra com ele. Amém? Essa é uma ação de amor. Tem uma terceira ação preventiva que temos que tomar, segundo o texto de 1 Tessalonicenses 5,14. É uma ação de uns para com os outros, com todos. Que ação é essa? É ser paciente. Seja paciente para com todos. Você tem que ser paciente com o fraco, você tem que ser paciente com o forte, você tem que ser paciente com todos ao seu redor. Essa paciência não é aquela paciência, não enche meu saco, mas é a paciência de permanecer junto e de ver o agir de Deus na vida daquela pessoa, o trato de Deus com aquela pessoa.
é não desistir de ninguém. A igreja, infelizmente, muitas vezes, quase sempre, esquecem os seus pelo caminho. Esquecem os seus. Nós não podemos esquecer os nossos pelo caminho. Nós temos que ser pacientes com todos. Se hoje ele é fraco, amanhã será forte. Eu não posso me exasperar com ninguém. Eu não posso perder a certeza e a convicção de que a boa obra que Deus começou na vida de cada um, Ele mesmo há de completar até o dia de Cristo. Amém? Sejamos pacientes uns com os outros. Somos tão diferentes. Temos maneiras diferentes, manias diferentes. Temos formação diferente. Educação muito diferente uns dos outros. E a gente está tudo junto no mesmo balaio, graças a Deus. Temos que ter paciência uns com os outros. Um é mais veloz, outro é mais lento. Um fala muito, outro fala pouco. Um é mais ousado, outro é mais tímido. Mas todos estamos em Cristo Jesus, amém? Não podemos perder a paciência. Não podemos desistir de ninguém. Não podemos esgotar a nossa paciência. Que o Senhor nos faça longânimos para com todos, amém? Vamos para outro texto. Tito, capítulo 3, verso 1 e 2. E vamos então para a quarta palavrinha que nós queríamos falar nessa manhã. A quarta ação em favor de alguém que está em risco. Está em risco de pecar. Não pecou, mas está em risco de pecar. A quarta ação. Enquanto procura um texto, vamos lembrar, qual é a primeira ação? Consolar. A quem nós devemos consolar? Qual é a segunda ação? E a quem a gente ampara? Terceira ação. E com quem a gente deve ser paciente? Amém. Quarta ação está em Tito 3, 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3, 1 e 2. É isso mesmo? Vamos lá. Procure aí uma palavrinha chamada advertir. Tem aí? O que é que diz o texto? Adverte-lhes. Obrigado, Lucineide. É a primeira palavra do texto, não é isso? Qual é a palavra que tem aí? Lembra-lhes. Adverte, lembra-lhes. Obrigado. Valeu. Oi? Mais ou menos. Recordem-se. Gente, a quarta coisa que temos que fazer com alguém que está em risco de pecar é lembrar essa pessoa, advertir essa pessoa sobre o quê? Aí vai vir uma série de recomendações. Sujeitar, não é isso? Vamos ler o texto de novo e troca a primeira palavra, Arthur, que está aí por advertir, por favor. Advirta-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tem uma coisa que atrapalha muito a nossa ação preventiva na igreja. É assim, a gente achar que aquela pessoa já sabe de tudo. Ah não, Vitor, filho de Mazina, isso lê a Bíblia desde quando era criança. Eu vou dizer isso nada a Vitor, ele já sabe mais do que eu. Isso é um engano, isso é um sofisma. Nós precisamos ser lembrados constantemente de todas as verdades, não é isso, Vitor? Todos nós. Ah não, Samuel sabe como agir. Não existe isso.
A palavra de Deus precisa ser renovada na nossa mente e no nosso coração diariamente. Amém? Nós temos que estar dizendo uns para os outros que temos que amar a Deus, que Deus é soberano, de que Ele é prioridade na nossa vida. Nós temos que dizer uns para os outros todos os dias que temos que fazer discípulos, que amar o incrédulo, ter compaixão pelo que se perde. Nós temos que repetir todo dia uns para os outros que o propósito de Deus é a família, e que na família Deus organizou essa família em papéis, o marido, a esposa, os filhos. Todas as verdades precisam ser repetidas entre nós constantemente. E quando você vê alguém em situação de risco, você precisa relembrar essa pessoa as verdades de Deus, advertir essa pessoa sobre as verdades de Jesus. Amém? Lembrar, levantar as placas de sinalização, dizer: cara, esse caminho aí não é um caminho bom. A palavra de Deus diz assim: o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Precisamos advertir quem está em situação de risco. Precisamos lembrar as verdades de Jesus para alguém que está começando a ser enganado pelo pecado. Trazer essa pessoa novamente à sensatez da palavra. É tipo assim: acorda, cara. Olha para onde você está indo. Ah, como é importante uma advertência. Como é importante lembrar os princípios a alguém. Pode livrar aquela alma do inferno. Pode livrar aquela pessoa do buraco. Pode livrar aquela pessoa de uma situação de pecado. Então, isso acontece, isso deve acontecer entre nós. Mas a pergunta é assim: o quanto isso tem acontecido entre nós? O quanto temos ouvido o Espírito Santo no nosso coração sobre alguém que não está bem na fé, e temos perguntado ao Espírito Santo: o que eu preciso lembrar a essa pessoa? O que eu preciso advertir a essa pessoa? Como é importante a nossa ação como igreja nesse momento. Fazer alguém lembrar. Essa é a tradução da palavra. Fazer alguém lembrar. Fazer aquela pessoa lembrar da conversão dela, do batismo dela, das experiências que ela já teve com Deus, da intimidade que ela já teve com o Senhor, de quantas vezes Deus usou aquela pessoa no meio da igreja para edificar, para abençoar. Isso é divertir. É tipo como se fosse uma grande catequese de tudo. É tipo uma grande repetição de tudo que já aprendemos, ou de tudo que Deus já fez na vida daquela pessoa. Precisamos advertir uns aos outros, amém? Então, primeira coisa, nós temos que fazer o quê? Consolar quem? Os desanimados. Segundo, nós temos que fazer o quê? Amparar quem? Terceiro, com quem? Quarto, advertir. Vamos fechar em advertir? Advertir quem? Todos. Alguém que esteja numa situação de risco, temos que advertir uns aos outros. Amém? Quinta coisa, 1 Timóteo. Desculpa, não é a quinta, ainda é na quarta, é mais um texto, tá? Na quarta coisa. 1 Timóteo 1,3. 1 Timóteo 1,3. Também a tradução dessa palavra é advertir, mas é num sentido um pouquinho mais amplo. 1 Timóteo 1,3. O que é que diz? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas. Pronto, a tradução aí é admoestar, mas esse admoestar é advertir, tá? Então vamos ler de novo, trocando esse admoestar para advertir. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para advertires a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Exatamente. Uma advertência
consciência, mas agora não é simplesmente no sentido de lembrar de alguma verdade. É no sentido de deixar de fazer uma coisa que está errada. É advertir no sentido de não é de recordar alguma coisa que aconteceu, mas dizer assim, o que você está fazendo está errado. O que você está fazendo, você precisa parar de fazer, senão isso vai lhe levar a pecar. Entende a diferença do primeiro texto para o segundo texto? No primeiro texto é você lembrar as pessoas de tudo que Deus fez, das verdades de Jesus, dos princípios de Jesus. No segundo momento é você ser direto naquilo que a pessoa está fazendo. Dizer assim, ó, isso que você está fazendo não está certo. Se você continuar fazendo, isso vai te levar a pecar. É mais preciso, é mais profundo em relação à situação que aquela pessoa está vivendo. Então, tantas vezes nas reuniões congregacionais, você tem a impressão que o que aquela pessoa está fazendo está errado, e você cala. Tantas vezes você tem a impressão que o que aquela pessoa está fazendo pode levar ela para o buraco, e nós calamos. Essa palavra nos chama a não calar. Essa palavra nos chama a ir lá e dizer, olha, o que você está fazendo pode te levar a pecar. Toma cuidado. Deixe de fazer isso, senão você vai cair. Amém? Vamos adiante. Vamos então para a última palavrinha que eu queria falar hoje, que é a quinta. A quinta palavra, o primeiro texto está em Hebreus 10, 25. Tem muitos textos para essa palavra. Vários textos. O primeiro está em Hebreus 10, 25. Palavra maravilhosa. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Pronto. Essa palavra admoestar, ela é no sentido de exortar, tá? Então eu vou usar essa expressão exortação. Todos os versículos que eu vou ler, eu vou usar a palavra, no original é paracaléu. A pronúncia é essa, Luciano? Paracaléu, Samuel? Deve ser, né? Luciano é que é o fera. Bem, é paracaléu? Dá para passar paracaléu? Paracaléu, essa palavra. Então sempre é no sentido de exortar, tá? Então, nesse primeiro texto, fala de alguém que quer deixar de congregar. Alguém já disse para você assim, rapaz, eu estou querendo desistir. Eu estou querendo cair fora. Eu não vou aguentar não. Está difícil. Eu acho que muitos de nós já ouviram essa expressão de alguém. Ou talvez até a gente mesmo já pensou isso. Pois então, o remédio para alguém que está pensando em deixar de congregar é alguém chegar perto dele e o exortar. Aí vou explicar, antes de dizer o sentido de exortar, eu preciso dizer para vocês o que não é exortar. Que essa correção nós fizemos há muitos anos atrás. Deus usou Samuel aí para nos corrigir esse nosso hábito feio de usar a palavra exortar indevidamente. Para nós, antigamente, exortar era repreender alguém. Vou dar uma exortação em fulano. Fulano está precisando de uma exortação. E a gente ia lá, olha, você fez isso errado. E dizia que exortar era isso. Eu preciso ouvir uma exortação. Gente, quando o Espírito Santo começou a nos trazer o sentido correto dessa palavra, nós nos envergonhamos muito. Porque a exortação não tem a ver com repreensão. São duas palavras muito diferentes. A exortação é no sentido de chamar para o lado e consolar, encorajar e fortalecer. Quando você diz assim, eu vou exortar fulano, vá para isso. Para encorajar aquela pessoa, para consolar aquela pessoa, para trazer para o teu lado, para o teu canto onde você está, tirar ela daquele canto caído que ela está ali, lá abaixo, puxar ela para perto de você, ó, e continuarem juntos. Exortar é isso. E aqui alguém está querendo abandonar a congregação. Alguém está querendo por algum motivo deixar de congregar.
Então, esse não precisa dizer assim, olhe, se você deixar de congregar, você vai para o inferno. Não é isso. Ele precisa de ser exortado. Ele precisa de alguém chegar perto dele, trazer para junto, consolar, animar e dizer, oxe, você é de Jesus Cristo e o boi não lambe. Vamos embora. Amém? Amém, irmãos? Amém. Será que nós temos alguém assim entre nós? Será que você sabe de alguém que por esses dias pensou em deixar de congregar? Deixe ser usado pelo Espírito Santo e vai exortar essa pessoa. Vai em busca dessa pessoa. Vai trazer essa pessoa para perto de você. Encoraja, anime e caminhem juntos. Exortar também está em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. 1 Timóteo 5, 1 e 2. É a mesma palavra para Caleb. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreendas asperamente a um velho, mas exorte-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Pronto. O texto agora está dando outra dica para você. É ensinando como exortar. Então você deve exortar, ter essa ação de encorajar, de trazer para perto um idoso como fosse seu pai e sua mãe. Ou seja, com todo respeito e com toda honra. Me ajude, com os jovens, como se fossem irmãos e irmãs, com todo respeito, né? Com todo carinho que é próprio aos de casa, né? Com toda a tranquilidade dessa relação fraternal em Cristo Jesus. O texto ensina então agora como exortar. Esse texto aqui fala da mesma palavra, ensinando como deve ser o nosso procedimento para as diversas categorias da igreja. As irmãs, como se fossem as mães, as irmãs mais velhas, como se você fosse falar com sua mãe. Exorte como se fosse sua mãe. Ao mais velho, ao homem mais velho, como se fosse seu pai. Aos jovens, como se fossem seus irmãos e suas irmãs. Com esse coração de família, com esse coração de não se achar superior. Quem vai exortar não pode chegar se achando superior. Quem vai exortar não pode chegar assim, ó, vim aqui para te exortar. Não. A pessoa não deve nem sentir o movimento que você está fazendo, de trazê-la de baixo para cima. Você deve ser suave na sua ação. Você deve ser discreto na sua ação. E com muita dependência do Espírito Santo. Novamente essa palavra exortar vai entrar direto para os jovens, em Tito 2,6. O que é que diz Tito 2,6? Tito 2,6. Aí é direto para os jovens aí. Exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados ou criteriosos. Moderados ou criteriosos. É o que mais falta à juventude, né? Moderação e critério. Então nós que já passamos da juventude, já estamos ficando com os cabelos brancos, temos que ajudar nossos jovens e exortar cada um deles a que eles sejam criteriosos, moderados. Amém? Essa força da juventude deve ser colocada à disposição de Deus. E os mais velhos devem exortar esses jovens a serem criteriosos no uso desse ímpeto, no uso dessa força, no uso dessa garra que cada jovem tem. Amém? Isso é exortar. Esse texto aqui é muito importante. Hebreus 3, 12 e 13. Essa palavra exortar agora vai entrar como um antídoto tremendo contra a ação fortíssima de Satanás que ele tenta alcançar a igreja. Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha que ação preventiva linda. Qual é o risco? Que o coração do irmão, ou o meu próprio coração, seja endurecido pelo engano do pecado. O que é que pode prevenir que o meu coração se torne duro? O que é que pode prevenir que o meu coração se enrijeça à ação do Espírito Santo? Alguém me exortar, alguém chegar junto de mim, alguém pegar na minha mão, me levantar, caminhar junto comigo. Isso pode evitar que o pecado endureça o meu coração com relação às coisas de Deus. Que ação preventiva, que ação maravilhosa da exortação. Como o Espírito Santo quer usar cada um de nós nessa tarefa de exortar uns aos outros, para evitar que o pecado endureça os nossos corações. Mais um sentido interessante aqui, que eu queria falar aqui sobre exortação. Deixa eu ver. Vamos ler Hebreus 12, 13, já foi lido, né? 1 Timóteo 5, 1 e 2 já foi lido também, né? Hebreus 13, 19, já foi lido? Vamos ler, Hebreus 13, 19. Eu acho que é Hebreus 13, 19. E com instância vos exorto a que o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Esse texto é interessantíssimo. É uma fala do escritor de Hebreus. Lê de novo esse texto, mais devagar. E com instância vos exorto a que o façais. Existiam algumas recomendações que foram ditas anteriormente pelo escritor do livro de Hebreus, a quem ele escreveu. E aí, quando vai chegando aí no final, ele diz assim: eu exorto vocês, eu animo vocês, eu dou um empurrão em vocês, para que assim como foi pedido, vocês façam. Gente, como nós precisamos exortar uns aos outros à obediência. Como nós precisamos animar uns aos outros a obedecer. Obedecer a Deus, em primeiro lugar, e a sua palavra, e ao Espírito Santo. Obedecer às autoridades que Deus constituiu sobre nós, ao nosso pai, à nossa mãe, ao patrão, ao nosso pastor, nosso líder, nosso discipulador. Por que é necessário exortarmos uns aos outros para obedecer? Porque lá fora, no mundo, está se propagando que obedecer é ruim, é coisa de besta. Mas como é maravilhoso a obediência quando ela é feita em Cristo Jesus, amém? Ele mesmo aprendeu a obediência. Era uma coisa que ele não sabia obedecer na prática, porque ele era Deus, ele só mandava. E o próprio escritor de Hebreus diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, isso que eu estou fazendo agora, eu estou exortando cada um de nós aqui, cada um de vocês, a obedecer, animando a obedecer. Às vezes a ação dentro da igreja é o contrário. Os pastores dizem, vai ser assim, 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 assado. Aí começa os zuzuzu. Ixi, não, desse jeito eu não vou fazer não. Não, assim é complicado demais. E esse presbitério, não sei o que, está faltando juízo. Esse presbitério. Não pode ser assim. Nós temos que nos exortar uns aos outros a obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer o Espírito Santo, a sua palavra, as autoridades que Deus constituiu na nossa vida. Amém? E o último texto que eu queria que fosse lido, sobre exortação ainda, é 1 Pedro 2,11. Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa é a grande exortação.
é a grande ação nossa uns com os outros. Nos afastar do pecado, do mundo, das coisas que no mundo existem. Amém, irmãos? Essa deve ser a nossa grande ação. Olhando ao redor e percebendo quem está necessitado de ser exortado, de ser animado, encorajado, de trazer para perto, para se afastar do mundo, para se afastar do pecado, para se afastar das tentações do inimigo. Amém, irmãos? 5 palavrinhas, 5 ações preventivas que cada um de nós deve ter quando enxergamos alguém que está em risco de pecar. A primeira palavra qual é? Consolar. A segunda palavra, amparar. A terceira palavra, ser paciente para com todos. A quarta, advertir. E a quinta palavra, exortar. Vamos repetir? Consolar, amparar, ser paciente, advertir e exortar. Novamente. Fechada, todo mundo falando. Consolar, amparar, ser paciente, advertir e exortar. Para terminar. Consolar, amparar, ser paciente, advertir e exortar. Que o Senhor nos dê da sua graça para termos uns com os outros uma ação absolutamente preventiva. Precisamos parar de chorar o leite derramado. Precisamos cuidar do leite antes que ele derrame. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo nos mostre esse caminho. Que o Espírito Santo nos dê esses olhos para enxergarmos quem está precisando de ajuda para não pecar. Deus abençoe. Irmãos,